Bom dia, pode começar quando vocês quiserem, tá? Bom dia. O nosso grupo vai falar sobre a integralidade na saúde. É composto por mim, Giovana, pela Raíssa, a Yasmin, Letícia, Naara e Gabriel. Então, falando um pouco sobre a integralidade, ela é o alicerce para que a gente alcance uma melhor qualidade das ações e serviços voltados para a promoção da saúde, para a prevenção, para a recuperação e para a reabilitação também. A integralidade ela é um dos princípios do SUS, é um princípio doutrinário do SUS, que é previsto na Lei Orgânica da Saúde 8.080 de 1990. Nos anos 70 e 80, na época da ditadura militar ainda, houve um sistema público de saúde que foi instaurado na época, em 77, o INAMPS, que é o Instituto Nacional da Assistência Médica de Previdência Social. E ele era uma fraude, né, naquela época, que foi até destacado como um crime doloso, que condenou aqueles que tinham como único recurso de sobrevivência a previdência social, ou seja, só tinha acesso à saúde quem era beneficiário da previdência social. Então, isso acabou por terra em 1993, pela Lei Federal 8.689. Então, como já tinha essa questão, né, essa falta de acesso, essa falta de acolhimento, essa falta de integralidade, porque você não tem um acesso à saúde como um todo, você só tinha aquilo ali para você ser atendido. Então, se você tivesse outras questões de não só relacionadas à saúde, você não tinha como proceder, você não tinha o que fazer. E aí, em 1993, ela acabou. Ok. E também nesse contexto tem a reforma sanitária de Oswaldo Cruz, que foi nesse mesmo sentido, né, de acabar com esse crime, né, que foi o INAMPS, porque você não tinha acesso à saúde, quer dizer, as pessoas as camadas mais pobres, né, da população não tinham acesso à saúde, então não era algo universal, uma coisa que o SUS hoje em dia é muito ele é muito presente, né? Todos têm acesso ao SUS. Não só relacionado à saúde, né? Você tem o SUS pela Anvisa, que faz o controle, né, dos alimentos, da água, enfim. E também a gente tem três grandes conjuntos de sentidos do princípio da integralidade, que é o primeiro relacionado às práticas dos profissionais de saúde, porque não adianta você querer botar gente profissionais para poder atender o paciente sem um mínimo de qualificação profissional, eles não saberem o que eles estão dando de informação, de atendimento. E o segundo refere-se à organização dos serviços de saúde, algo o que a gente vê hoje em dia, né? O serviço de saúde, acho que eles estão mais voltados para prevenção, porque se você foca da prevenção de saúde, na atenção primária, você Só, descongestiona os serviços terciários de saúde e também as respostas aos problemas de saúde, que é. só um detalhe, Giovana. Quando Uhum. a Giovana estava falando ali falando nos anos 70 e 80, lembrar lá que em 88 veio a Constituição, aí em Sim, vai falar dela. 1990 criou o SUS, aí ela foi e falou assim, teve uma reforma sanitária, aí ela citou Oswaldo Cruz. Nesse caso, essa reforma sanitária que está falando aí não é Oswaldo Cruz, tá? Oswaldo Cruz foi muito antes. Ali, essa reforma sanitária que está citada nessa sequência foi em referência à oitava Conferência de Saúde, onde foi criado o SUS, né, e aí seus princípios e diretrizes que ele foi implementado depois, né, em 1993, começando a efetivar realmente o SUS. Não, é porque quando falou reforma sanitária, citou Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz com uma reforma lá antes, lá naquela época de que tinha muito problema nos portos, né? Que tinha muito rato na cidade, que precisou fazer vacinação e um sanitarismo, né? Mais importante.
né? A limpeza. Foi mais para contextualizar, né, um comentário que eu vi sobre a questão de saúde, que também era precária naquela época. Como estava nessa sequência de texto, dá uma impressão que aconteceu ali, entendeu? E não foi, Não foi tá? não. É só para poder esclarecer. Tá bom, tá ótimo, vamos continuar. E, por último, o terceiro conjunto é as respostas dos problemas de saúde em relação ao governo. Então, o governo federal ele tem mais do que obrigação pela Constituição Federal, né, de 1988, garantir o direito à saúde. Então, se o próprio governo não sabe, ele não procura saber o que a população está em falta, o que está sendo precário, a integralidade ela vai ser prejudicada, ela não vai ser uma realidade para o nosso sistema de saúde. Basicamente isso, professor. Legal. Na prática, o que a gente espera ver da integralidade e o que foi feito a partir dela foi o acesso universal ao SUS, como a Giovana falou, que antes só podia quem contribuía para a Previdência Social. E na prática, a gente espera ver essa integralidade na multidisciplinariedade, porque um cuidado integrado só vai ser feito com essa junção de vários profissionais. E também na forma como esse cuidado é feito, né? Que os profissionais precisam perceber a maneira que os fatores externos e internos vão repercutir no processo de saúde e como isso vai repercutir também na melhora do paciente que estão tratando, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, a integralidade como meio de concretizar o direito à saúde, né? Assim como o professor falou, o direito à saúde passou a ser assegurado constitucionalmente no Brasil em 1988. Aí, como um dos princípios, né, do SUS tem a universalidade, a equidade e a integralidade. E mesmo sendo, né, um direito constitucional, essa questão do direito à saúde, nós sabemos que, assim, é muito relativo também, né? Porque, como a gente já falou em outras aulas, a saúde não é só, tipo, você cuidar da doença, né? Envolve diversas outras coisas. E sabemos também que, né, a população brasileira enfrenta essa dificuldade de ter realmente a saúde assegurada como um todo. E esse princípio da integralidade, ele é muito importante nesse sentido, porque ele representa, né, o reconhecimento da complexidade e das necessidades de cada indivíduo. Então, até como está escrito aqui, né, o direito à saúde no Brasil não está restrito a uma cesta básica de serviço, né, por exemplo, mas tem que analisar tanto a questão individual, onde aquela pessoa mora, quais são as condições, sei lá, de saneamento básico que ela tem, ela realmente tem alimento? Se ela precisar ser, sei lá, ir no dentista, ela vai conseguir através do SUS. Então, enquanto o princípio do Sistema Único de Saúde, né, ele realmente busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção e considerando o sujeito inserido em um contexto social, né, social, familiar, cultural. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e meio que parece que exatamente esse princípio do SUS, ele foi criado visando, tipo assim, enfatizar ainda mais essa questão, né, porque realmente tem muitas dificuldades em todos os lugares, né, então, por isso, esse valor paira como uma orientação geral nos serviços de saúde, já que o Estado tem o dever de oferecer um atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, como realmente está na nossa Constituição, né, esse direito à saúde. Então, na verdade, a integralidade está aí para mostrar que, para enfatizar esse direito e mostrar que são muitas áreas, né, que abrange esse quesito da saúde. Então, ele é muito importante e realmente a gente tem essa dificuldade, mas pelo menos ele está aí para enfatizar ainda mais isso. Pode passar, Yas, por favor.
Então, a integralidade, junto com a equidade e a universalização, compõem os princípios do SUS, né? Como já foi dito pela Raíssa e pontuado por outros componentes do grupo. Esse princípio, que no caso o que a gente está focando hoje é a integralidade, busca garantir ao indivíduo uma... Peraí, gente, é que eu estou ouvindo minha voz aqui. Aí eu estou achando engraçado, desculpa. Esse princípio busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa, como foi pontuado pela Rai. Mas antes da gente pontuar esse princípio, como ele se faz presente na promoção do cuidado, a gente tem que relembrar e entender o que é a promoção em saúde que a gente já viu nas outras aulas, né? Então, relembrando, promoção em saúde é o conjunto de políticas, planos e programas de saúde, sejam eles coletivos, sejam eles individuais, que voltam o seu olhar para a prevenção de possíveis fatores que promovam a doença. Mas aonde que a integralidade se encaixa nisso? Em diversas esferas, porque esse princípio considera um atendimento integral. E, além disso, ele acredita que a gente deve contemplar o sujeito dentro de uma lógica de atendimento que considere o cuidado nas mais diversas dimensões. Então, colocando essa questão em prática, onde a gente acharia a integralidade? Na busca do profissional e do serviço, em compreender o conjunto de necessidades e ações de serviço em saúde que o usuário precisa ter. A gente pode encontrar também na organização de serviços e práticas de saúde, voltados para assistência, baseando em dados e estudos epidemiológicos, ou seja, através de um dado epidemiológico, a gente vai conseguir entender as necessidades de cada região, de cada local. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar a integralidade como um conhecimento e ação em saúde que vem de encontro ao respeito às singularidades e às complexidades de todo indivíduo. É isso, pode passar, Yas. Agora eu fiquei com a parte dos pontos positivos, mas antes de falar diretamente dos pontos positivos, a gente, como as meninas já falaram, a gente sabe que a integralidade ela é um dos princípios do SUS e que a integralidade ela não está voltada só para o quesito doença, saúde. Ela também envolve todo o cenário social, a família e o cenário cultural que aquele indivíduo está inserido. Então, se eu consigo analisar tudo isso, eu consigo promover uma saúde melhor para aquele indivíduo, junto com acolhimento, cuidado e humanização, como a gente já falou até em outros temas. E aí, eu trouxe como pontos positivos que a integralidade ela é uma forma de dar um atendimento adequado para a realidade do paciente, analisando todos esses cenários que eu falei, que muitas vezes só a prescrição de medicamentos não é eficaz se aquele paciente, por exemplo, não tem condições de comprar. Então, a integralidade ela entra nisso. Se eu analiso as condições sociais e econômicas daquele paciente, o local onde ele está inserido, eu consigo direcionar um melhor cuidado para ele. Porque, às vezes, ele não... Aí ele vai lá no consultório, o médico prescreve só medicamentos, mas ele sai dali e não tem condições de comprar, não tem acesso, e aí, como é que faz? Eu não proporcionei um atendimento para ele efetivo. Então, a integralidade ali, no caso, ela se perdeu. Outro ponto é que está voltado não só para o tratamento de doenças, né, mas para evitar que chegue nesse estágio por meio da promoção de saúde. Inclusive, é uma das nossas competências, né, o cuidado, a promoção de saúde, para evitar que chegue no ponto da doença. Então, o outro ponto também é que a integralidade ela está presente onde nós podemos ver a integralidade presente, por exemplo, na distribuição de medicamentos feitos pelo SUS, de vacinas, entre outros. Tem SAMU também, que eu vi quando eu estava pesquisando, eu não sabia, mas, enfim.
é um ponto. E o outro ponto que eu coloquei também é a melhora na experiência do paciente, porque se eu trato aquele paciente integralmente, eu mostro a ele que ele não é simplesmente só mais um que está passando ali no consultório, eu dou a atenção necessária para ele, porque foi como a gente já discutiu em outras aulas também. Às vezes o paciente ele não está indo porque ele está com algum problema de saúde realmente, às vezes ele está indo porque ele quer conversar, por exemplo. Então, se a gente mostra para ele uma visão diferente de atendimento, isso faz com que ele volte outras vezes, queira voltar outras vezes, comente com outros membros da família. Então, assim, a gente consegue promover saúde, a gente consegue prevenir doenças, a gente consegue garantir a integralidade e é isso, basicamente. Bom dia, professor Iás, pode passar, por favor? Eu vou ficar com a parte de pontos negativos, né? Mas é muito difícil falar de um ponto negativo da integralidade no sentido dela teórico. Mas é importante, desculpa, Gabriel, essa parte aí pessoal todo que quiser participar já, né? Quem está no grupo, quem não está também, né? Porque vocês fazem isso, né? Pessoalmente, também se manifeste. Porque, assim, é para a gente discutir nessa parte o que dá de errado, por que dá errado, e principalmente como que a gente pode resolver, né? Por isso que a gente faz lá aquela nossa terapia de grupo, e a gente fica falando sobre isso. Como a gente está na universidade, muito importante é que a gente tente explicar ou bolar estratégias, depois que a gente criticar, de como é que a gente pode resolver. E a gente sempre chega no mesmo denominador comum, né? Mas vamos lá, só para poder reforçar. Professor, licença. Na verdade, a gente, como grupo que iria falar os pontos negativos, a gente também fez um slide para que cada um falasse, quem não estava na apresentação. A gente pode debater usando os slides deles também, para todo mundo apresentar, né? Isso aí, pode ser dessa forma também, achei muito legal. O que vocês acham? Então, eu acho que seria melhor. Eu vou parar de apresentar aqui e vocês põem de vocês. Isso. E aí o Gabriel começa falando, porque de repente... porque eu pensei que ele ia me cancelar. Não. Você já pega o seu slide, que já está na sua mão no celular aí, você continua falando e eles depois engatam com os deles, entendeu? Não. Então, Yasmin parou de apresentar. Eita. Calma aí. Gabriel, o outro grupo vai colocar o slide deles e a gente vai começar a debater, entendeu? O slide está lá no nosso grupo. Abre pelo celular, você consegue? Já estava já na aba duplicada, já estava ele. Eu posso ver aqui. Tá bom. Tá de boa. Eu posso apresentar o slide para o meu grupo, estou só pegando aqui o link. Tá? Só um minutinho. Professor, eu posso ir falando, então, sobre alguma... Pode. Então, a ideia é essa, já pode... É porque... Assim, só deixa eu separar aqui. Então, né, quando a gente sabe muito bem que as leis, né, que regem, teoricamente, o SUS, né, são muito boas, né, muito boas mesmo, mas na prática, na finalização dela, é que realmente falha. E aí, né, cabe aquela questão que a gente falou semana passada, que eu vi isso na revista Rádios um bom tempo, que falava sobre a linguagem, essa linguagem que atrapalha até mesmo para o engajamento da população. Eu estou falando isso como um desafio mesmo da própria integralidade e voltando todos como é que eu posso falar? Um texto que ele não está muito acessível para a população. E aí a pessoa está lá no postinho, né, como paciente, olha, lê aquilo e não entende. O que é integralidade? O que é universalidade? Né? E essa conversão é importante, é um ponto para se falar, mas o ponto negativo mesmo disso é na prática. E aí é muito complicado. Um ponto negativo que eu falo da integralidade teórico é essa linguagem que não é acessível somente para as pessoas que estão no ambiente técnico-científico da saúde ou realmente no cuidado. Então fica muito atrelado para o profissional e não tem acesso.
teórico mesmo para a população, que eles, eu me coloco nisso também como uma dificuldade para entender antes de entrar na universidade. Eu vou focar mais nos desafios que isso traz, né? Que é da teoria do sistema, que é o acesso, na verdade, todo mundo ter o acesso, ele não é, como uma palavra, não é que é igual, mas ele deveria ter as desigualdades justas. Então, um lugar que precisa mais de um atendimento à saúde, ele não tem, sendo que o outro lugar que não precisa, tem. E aí, ao contrário, por uma cidade geralmente economicamente ter um recurso maior, ela consegue, teoricamente, colocar isso na prática. Já outros lugares, como o interior, eles não têm esse acesso. Muitas vezes, se tem, ele é sucateado. Não há uma conversação. Principalmente aí eu vou especificar mais na estrutura e gestão multi e interprofissional. Aí já vai, além da diversidade do campo, do interior, na cidade também, que juntando as periferias, há também a prática do profissional, que não há conversa, não há um tratamento que envolva integral mesmo, não só atrelado ao hospital ou à clínica, mas também dentro da casa. Eu sabia muito bem que tem a clínica da família, mas essa conversação ela não é eficiente, mas está lá no papel. Eu sei que isso é praxe, mas realmente um dos desafios que a gente enfrenta. Então, uma linguagem que não é acessível, junto com uma gente, junta coisa que torna isso, infelizmente, um baixo engajamento da principal pessoa que precisa, que é o paciente. Isso tudo, o paciente que sai lesado, que sem ele isso nada existiria. Então, isso é um ponto, né, fora ainda as políticas, né, de governadores, vereadores, tal, que muitas vezes não entendem o que é o SUS e simplesmente não acham que investimento na saúde é investimento, né, sendo que e não veem um retorno. Esse é um problema, né? Isso não é uma perspectiva a longo prazo, também é na prática ali. Não estou criticando a teoria, mas a prática. Eu acho que eu vou ficar falando muito, mas assim, eu acredito que a universalização do sistema, ele não trabalha de forma eficiente como as desigualdades justas, que é um lugar que precisa mais de não só um hospital, mas de um cuidado, né, fora do hospital. E o baixo investimento, a gestão que não funciona muito bem, né, pouco auditores fiscais para fiscalizar isso, uma formalização da política, que infelizmente acontece aqui na nossa realidade, a construção do conhecimento da diversidade daquele especificamente bairro, que vai para a cidade, que vai para o estado, que vai para uma política assertiva naquela população. Então, realmente, é a conversão da teoria que deve ser mais clara e uma prática que deve ser mais assertiva, né, no sentido realmente de uma estratégia que englobe todos, e não só Sumiu o som dele para vocês ou só para mim? Eu acho que ele para de falar mesmo. Porque senão eu vou ficar falando muito. Então vamos lá. Vamos continuar, então. Muito bom. Eu acho que essa questão aí, vocês estão tão acostumados a eu comentar tudo, né? Eu estou controlando aqui para falar no final. Mas eu acho que essa questão que o Gabriel falou tem a ver com como é que a gente leva essa informação até a população, né, de adaptação. E assim, é bom a gente lembrar que vocês, como futuros enfermeiros, têm essa ideia e a função social de ser o poliglota no mesmo idioma.
Então, vocês, por terem estudado, até falei na palestra de ontem, sociologia, filosofia, antropologia, psicologia, aí, todas essas matérias que a enfermagem ela transpassa, né, e se apodera, você consegue orientar uma pessoa que mora na comunidade e uma pessoa que mora, né, é mais abastada, tem mais dinheiro e que mora em outro lugar. Que independentemente de onde elas morem, como o Gabriel falou, se você usar um jargão e a pessoa pode não entender o que você está falando. Então, por exemplo, como está a sua glicemia hoje, está fazendo uma dieta hipossódica, hipocalórica, para aquele velhinho, aquela pessoa, ou aquela mulher, ou adolescente que sempre frequenta o posto, vai saber o que você está falando. Mas você, no momento de educação e saúde, numa ação social, todo momento você tem que explicar e pedir, né, usar da metacomunicação, falar sobre a própria comunicação. Se eu estou entendendo o que eu estou falando, repete para mim, então. Né? E sempre saber o que a pessoa está entendendo do que você está falando. Porque parece que é fácil, mas não é. Já contei algumas histórias para vocês, né? Usa a camisinha? Usa, mas está usando a camisinha todo dia, não durante o ato sexual. E aí a mulher engravida do mesmo jeito. Por quê? Não teve uma comunicação efetiva. É colocar lá um óvulo, né, um comprimido gigante de nistatina na vagina. Aí chega no outro dia, o paciente diz que foi difícil de engolir, e era para colocar para tratamento de fungo, né, corrimento vaginal, alguma coisa assim. Problemas de quê? De dificuldade de comunicação, que eu acho que a geração de vocês atual tem uma questão aí muito forte com isso, porque o que eu percebo, inclusive ontem até vieram aqui uns montadores aqui em casa e tinham 2 rapazes bem novos. E me chamou muita atenção que eles percebiam isso. Tipo assim, eu não falei nada disso, não falei que eu dou aula de nada. E aí o assunto deles era que eles não conseguiam se entender com as namoradas deles por mensagem e tal. E eles não usavam o termo namorada, né? Usavam outros termos lá. E aí eles chegaram à própria conclusão, falando sobre a comunicação dele. Olha que coisa riquíssima, né? Eles dizendo assim, mas o que você escreve na mensagem não significa o que você está sentindo, e como você escreve não transpassa o que você está querendo dizer. E aí, assim, eu fui prestando atenção naquele papo, né? Porque eu achei aquilo ali ótimo para poder pensar depois e falar numa aula. Porque eles chegaram à conclusão de que não adianta, a mensagem ela não passa. Aí eu fui me intrometi e falei assim, não é porque o que você pensa não está na mensagem. E essa é a minha dificuldade que eu percebo hoje de comunicar com quem tem 20 anos. Por exemplo, toda hora que um bolsista ou um monitor vai mandar alguma coisa, eu sempre faço a pergunta de novo, parece até um idiota. Mas é o que é isso? Por exemplo, chega uma frase do nada, assim, quebrada, está tudo inserido. Aí eu, inserido onde? Do que você está falando? Ou seja, não há uma contextualização de quem é mais novo do que está falando. Parece que a mente daquela pessoa é o universo e eu vou saber exatamente o que ela está tentando dizer. E a comunicação não é assim. Se ela não tiver início, meio e fim, emissor, conteúdo, quem vai receber, não adianta nada. Você está ali e não serve para nada. Então, se você vai explicar para uma pessoa sobre humanização, falando para ela do cuidado integral, que ela tem direito a ter um cuidado mais completo, e vocês até agora só ficaram nessa parte, né, e também falando de uma forma completa, vamos ver agora se esse segundo grupo vai falar dessas ações. Se não falar, eu vou falar. Quais são as ações do SUS que são integrais? E quais são as ações que são voltadas para o cuidado? Né? Então, todas são voltadas para o cuidado, mas existem ações que são organizacionais e são ações que são de cunho individual, que é o que o grupo até agora focou muito. Um cuidado mais completo, né, falar de medicamento, prestar atenção no que está falando, envolver a família, né, ser o mais completo possível, conhecer o processo de saúde e doença, prestar atenção no que está falando, mas as questões organizacionais ainda não foram faladas, então vamos avançar, senão vou falar para cacete direto. Fala, Letícia Spiller. Essas questões organizacionais que o senhor acabou de falar seriam as fornecidas pelo governo, é isso?
promovidas pelo governo? Sim. Quais são as frentes de atendimento para ter o cuidado integral? Então, mas aquilo que eu falei nos pontos positivos, que o governo, né, no caso o Ministério da Saúde, ele fornece através do SUS vacinas e medicamentos, não seria um ponto? Sim, é um dos pontos. Ah, tá. Parou ali. O que tem mais? Tá bom. Então, quando eu li, eu vi que o SAMU também Unidade básica de saúde, Isso. SAMU, policlínica, atendimento em CAPS, cuidado secundário, cuidado terciário e quaternário para chegar de cirurgia e coisas específicas como prótese, órtese e tudo mais. Sim. Terapias alternativas, né, que são chamadas terapias naturais, saúde do trabalhador, os programas todos, tudo isso é o que forma a integralidade da atenção. Né? O sistema, eu já falei, mas é isso. Isso é o sistema todo e existe o cuidado voltado para a pessoa. Então, uma coisa é a integralidade como do sistema e a outra é a integralidade do cuidado. Tem que tomar muito cuidado de novo com isso, porque o que acontece? Uma coisa é você fazer uma prova para o Ministério da Saúde ou um hospital público, federal e tudo mais, que vai cair o SUS, vai cair essa integralidade organizacional, entendeu? Pode olhar lá no edital, vai estar assim. A outra coisa, você está fazendo uma prova de mestrado, né, para saúde coletiva, ou até mesmo para enfermagem, para outro lugar, o ideal é que você fale das duas, para demonstrar que você tem o domínio do assunto. E como a gente sempre, como eu sempre falei, e também o nosso colega que está aí, o André, também sempre concorda comigo, a saúde coletiva é o que mais cai nos concursos, então é importante a gente estar sempre por dentro, né? O André estava, já caiu já. Professor, a gente vai tentar mostrar alguns pontos negativos, né? No caso, vai ficar meio que redundante, vamos acabar repetindo algumas coisas, porque o outro grupo acabou falando, mas de qualquer forma a gente vai estar tentando passar o que a gente conseguiu pesquisar, tá bom? Tá ótimo, vamos lá. Bom dia, gente. Para começar, eu gostaria de citar que um dos desafios para a implementação da integralização do SUS são desafios estruturais, que é um desafio que a gente cita, acho que citou em todo o tema que a gente debateu até aqui, né? E nesse caso, que seria a infraestrutura inadequada, porque, como a Letícia falou, né, essa integralidade ela não está voltada só com foco na doença, mas em todo o atendimento do começo até o fim do paciente. Seria também a falta de profissionais, né, ou a má distribuição desses profissionais, porque, na minha percepção, a gente tem profissional de saúde suficiente, mas não tem uma boa distribuição. Essa semana mesmo, por exemplo, a gente estava tendo aula de fundamentos e alguém falou, na minha cidade, quando a gente vai vacinar, só tem um técnico, uma enfermeira, que vacina, que anota, que carimba, né, a caderneta de vacinação, que faz tudo. Ou seja, que dificulta muito a dinâmica, né, da vacinação. Aí eu até falei, na minha cidade tem um para cada coisa, para orientar, para vacinar, para pegar a caderneta. Então, isso seria, na minha visão, uma distribuição desses profissionais. E os recursos financeiros limitados, né? Que também é outro problema que sempre está envolto nos nossos temas, que é, na verdade, nem a falta de dinheiro, né? Mas muito a falta de interesse dos governantes em investir nessa estrutura, né, do SUS para que seja aplicada corretamente essa integralização. Então é isso que eu tinha para pontuar, gente, mas os desafios estruturais mesmo. Outro desafio também são as barreiras culturais, que, em muito caso, o profissional está acostumado, né, a atender o paciente
de uma forma especializada. Ele faz aquela função no paciente, ajuda o paciente ali, tipo, mede a pressão aqui e manda o paciente para o outro lado. Ele não liga muito, não está muito ligado a cuidar do paciente como um todo, de uma integralidade, de forma integral. Tomar conta, medir pressão, encaminhar ele, ajudar ele, ficar com ele ali. Uma parte mede pressão, outra parte faz outra coisa, a outra faz outra coisa, e assim vai. Pode passar o slide? Vocês estão me escutando direitinho, gente? Tem alta. Tá, então eu vou continuar. Outro desafio também para a integralização é a participação social, porque, como a gente viu conforme a disciplina que foi passando, a participação social é um elemento essencial, né, para a implementação de qualquer política, e seja ela pública ou social, e, infelizmente, a gente tem muita resistência ou dificuldade de adesão por parte das comunidades. Essas resistências podem ser por diversos fatores, como a falta de confiança, né, nas autoridades, ou falta de conhecimento sobre o processo de participação, ou receio de que suas decisões não estejam sendo atendidas. Por isso que a gente tem que sempre procurar a autonomia, né, daquela população e ver nosso papel como enfermeiro também de educar, para promover essa autonomia. E, nesse sentido, a gente pode adotar algumas estratégias para minimizar essas resistências e facilitar a adesão das comunidades, como estabelecer canais de comunicação, realizar reuniões, promover a captação dessas pessoas. Enfim, é isso. Bem, gente, então, quando a questão da complexidade do cuidado, a gente tem um problema também, né? Porque a integralidade requer uma abordagem precisa, complexa para a saúde. As doenças não são simples e, quando necessária, abordá-las de uma forma integral é necessário estar pronto para administrar diversos níveis de complexidade. O que isso quer dizer? A gente tem muitos problemas em referência principalmente aos hospitais de grande porte que recebem as altas complexidades. Não só esses, temos também na base da pirâmide de atendimento, da integralidade. Por exemplo, é muito comum você chegar num hospital público, por exemplo, eu trabalho num hospital público, você ter um paciente cadeirante que entrou por um trauma na emergência, aí foi para o CTI, se tratou, quando saiu, que ele já precisa começar a sua reabilitação pela fisioterapia, não tem fisioterapeuta. Então, você não consegue atender esse paciente integral, você fica mitigando, depois ele vai sair da unidade, vai ter que correr atrás em outra unidade para poder fazer fisioterapia, aguardar, resumindo. Ele perdeu um tempo daquilo que era direito dele, daquilo que o governo deveria dar para ele, e não tem. Isso eu estou falando em alta complexidade, mas se você for na base da pirâmide, você vai ter também um problema, ele não é acolhido da forma que deveria, entendeu? Quando, por exemplo, às vezes o tempo que ele demora para fazer um certo tipo de procedimento, às vezes é uma mamografia que demora 6 meses para sair, e ele poderia identificar, a mulher, por exemplo, poderia identificar um câncer no início, não, já vai estar mais avançado, porque ele não foi atendido da forma que deveria ter sido lá no início. Então, quando a gente vai ver a questão da complexidade do acolhimento, ou mesmo o tratamento de muitas doenças, isso fica muito aquém do que deveria ser. É só isso, gente. A Letícia tá aqui? Acho que não. Vou Tá ler. me ouvindo? Eu tô. Ah, sim, tá. Tava desligado. Gente, Tô bom aqui. dia. As deficiências na educação dos profissionais de saúde também é um problema, já que os profissionais de saúde são formados apenas para lidar com questões específicas. E muitas das vezes também não estão prontos para lidar com a complexidade de um sistema integral. E é aí que ocorrem os pequenos erros por falta de atenção ou por falta de técnica mesmo. E aí as necessidades representam a base para alcançar a integralidade
e a equidade na atenção em saúde, o que, consequentemente, traz significativas melhoras no quadro do paciente. Então, a integralidade é essencial para que seja possível atender diferentes necessidades que o paciente precisa. Então, a classificação delas, no caso, é de extrema importância para que existam focos no atendimento em saúde que supram as necessidades daquele paciente, né? Tendo foco nos trabalhadores por equipes multiprofissionais, para alcançar maior especificidade no cuidado do paciente que busca o melhor atendimento, né, no serviço de saúde. Aí a gente tem a fragmentação do sistema de saúde. Vou ler aqui os slides, depois vou complementar. O SUS é composto por diversas redes de atenção à saúde, cada uma com suas próprias especificidades e regulações, o que pode dificultar a coordenação entre as diferentes redes e a oferta de uma atenção integral à saúde. Esse ponto complementa com o que o Arthur falou e também com o que a maioria das meninas falou, com o que o Gabriel falou, que é essa falta de integralidade em si, né, entre os setores, e principalmente uma coisa que o professor bateu bastante na tecla em várias aulas, que eu lembro dele falando, que é a intersetorialidade, que seria essa coparticipação entre os setores e diretrizes, os diferentes níveis da atenção. E o que a gente vê na prática é que isso não acontece muito bem, porque a gente, por exemplo, tem um exemplo de pessoa que vai e não consegue nem sequer o encaminhamento, ou quando ele tem um encaminhamento para alguma coisa que não vai resolver o problema dele. O professor também chegou a dar o exemplo uma vez na aula sobre eles fazer uma cirurgia que nem era uma cirurgia que ele devia fazer. Então, ele tinha um conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento e acaba fazendo uma cirurgia que nem devia e não resolve o seu problema, justamente por essa falta de coparticipação entre os níveis. E uma coisa também que eu queria ressaltar é que a Letícia falou que, por exemplo, o paciente é receitado para o paciente um remédio e aí ele não tem dinheiro e ele tem como, por exemplo, pegar esse remédio, né? Em tese devia ser assim, mas a gente sabe que na prática isso nem sempre vai acontecer. Geralmente é o remédio que tem ali naquela farmácia, naquele local ali onde ele está sendo atendido. Mas, tipo, se não tiver ali, por algum motivo, né, devia ter, mas se não tiver, o paciente vai ter que dar o jeito dele, correr atrás e tomar o remédio, ou então não tomar. E eu posso dar o exemplo disso, por exemplo, que a minha irmã, eu acompanhava ela no CAPS, né, ela tinha consultas no CAPS e tal, e os remédios que o psiquiatra passava para ela, ele passava 3, ela só tinha um lá na farmácia do CAPS, onde a gente ia. Os outros a gente tinha que dar o nosso jeito de comprar. Eu uma vez até cheguei a falar pra ele, eu falei, não tem esses remédios aqui, a gente não tem. Aí ele, sinto muito, é o que ela precisa tomar, não posso fazer mais nada a respeito disso. Então a gente sabe, só ressaltando, né, que na teoria sempre tudo é bonito, mas na prática, por diversos fatores, como a gente está colocando aqui, não acontece desse jeito. Tem até mesmo a questão da farmácia popular, né, que até dá alguns remédios, porém os mais caros ou os mais necessários, que são tipo os que precisam de canabidiol, ou então são os remédios muito, muito caros, e aí entra na questão de ir na defensoria pública, aí entra na justiça para conseguir aquele remédio. Então tudo isso demora muito tempo, e aí foi o que, acho que foi o André que falou, sobre a questão de piorar o caso do paciente devido a todos esses problemas que são gerados. A gente também precisa falar que, à medida que a população envelhece, ela vai necessitar de uma atenção maior na saúde. A gente vai acabar desenvolvendo algumas doenças, algumas necessidades, né, em relação à nossa saúde. Então, a gente vai precisar procurar mais, tanto serviços públicos quanto serviços privados, né, de saúde. E a demanda por esses serviços, obviamente, vai crescer. E isso vai dificultar a manutenção da integralidade. A gente não vai conseguir
Porque o que eu estou falando, a gente não vai conseguir atender aquele paciente com essa demanda crescente. A gente não vai conseguir atender da forma que deveria ser atendido, porque, nesse caso, é meio que uma soma de tudo que todo mundo falou. O sistema de saúde acaba sendo fragmentado, não temos profissionais, não vai ter profissional suficiente para atender essa demanda. Então, nesse caso, quando a gente fala de demanda crescente, vai ser muita gente para a gente trabalhar, para atender. Infelizmente, essa integralidade proposta pelo SUS, sendo uma de suas diretrizes, não vai ser conquistada em seu êxito. Só para poder... já vai acabar também. Mas eu já ia sintetizar aí, para poder a gente não ter muita coisa para pontuar, né? Mas é importante, pegando lá desde o início, a falta de pessoal. Deixa um dos slides aparecendo de alguém, ou a Letícia pode botar o anterior também, só para poder aparecer, porque está gravando, para a gente saber o que a gente está falando, para quem depois for ver. Então, o que acontece? Primeiro, a falta de recursos humanos, né, no SUS. Aí a gente viu o problema da organização. E aí a gente passou pelo problema do processo saúde e doença, o entendimento do brasileiro do que é saúde e é doença, que aí se repercute na sobrecarga do sistema, porque vão esperar ficar doentes para poder ir procurar. E aí na cabeça do brasileiro, o hospital é saúde, e na verdade o hospital é doença. Plano de saúde não existe, plano de saúde é o SUS. Porque o plano de saúde seria plano de doença, porque você também só vai procurar quando sente alguma coisa ou está doente. Aquela pessoa que vocês deram o exemplo, que vão no posto sempre para conversar, aquela ali sim está fazendo a promoção da saúde. Ela vai lá procurar algum tipo de conforto emocional, psicológico, e ao mesmo tempo ela pode pegar camisinha para um conhecido, para ela mesma, ela pega folder, pega orientação de quando vai ter vacinação, pega umas dicas de saúde, observa o que está sendo feito. Aí sim, um posto de saúde, unidade básica, está sendo utilizada porque ela precisa. Porque ela foi criada, né? Uma outra coisa que a população precisa, é isso que eu ia dizer. Um outro problema aí que a gente percebe que o grupo falou é a falta de capacitação. Então, não adianta. Às vezes falta funcionário, mas falta capacitação. Na palestra de ontem, quem puder assistir, depois ver lá no nosso canal, que foi a abertura da Semana de Enfermagem, a gente falou que para ter um reconhecimento do papel do enfermeiro na sociedade, técnico do auxiliar, mas aí a ênfase no enfermeiro, ele precisa o tempo todo estar se capacitando. Então, não adianta, porque você pode ter um monte de enfermeiro e ele não ter capacitação, e aquilo ali ele não vai saber o que é integralidade, como vai funcionar, porque uma coisa é aquilo que a gente falou, a integralidade da ponta que está acontecendo lá, você atendendo ali, do cuidado, naquele momento, e a integralidade do sistema. O enfermeiro ou a enfermeira tem que entender os dois, porque, por exemplo, você tem que dar o cuidado mais completo possível para uma criança, envolvendo a família, explicando sobre riscos de medicamento, até cuidados para uma vacina, mas você também tem que entender que tem determinados momentos ali que aquele tipo de atendimento que você vai fazer para aquela pessoa não vai servir, então você vai ter que referenciar para um outro local, e aí começa a funcionar a integralidade do sistema organizacional. Então, por exemplo, tem crianças que têm alergia a ovo, não pode tomar determinadas vacinas que foram criadas, inoculadas em ovo. Aí vai ter que ir para um local especial no estado, Hospital Jesus, no Rio, para tomar uma vacina especial, né? Ou não pode tomar uma determinada vacina tetânica, tem que ser uma outra, que tenha uma porcentagem diferente da toxina, e aí não pode ter a toxina de uma, pode ter a tetânica, mas não pode ter a outra, né? Porque é DT, né? Difteria e tétano. Aí vai para lá e não pode ter uma, vai ser a outra. Então, isso não está no SUS de uma forma especial. Aí foi o caso que também vocês falaram aí no fim, né, em relação ao CAPS, o medicamento e tal.
Então, assim, as políticas, como o Gabriel falou também, elas são lindas no papel. Quando chega na prática, ela não funciona de uma forma totalmente efetiva, porque senão a farmácia popular ia funcionar para todo mundo, né? E não funciona, não tem dinheiro para isso tudo. Na verdade, a gente sabe que tem. O país é rico, é um país que, pela arrecadação de impostos, aí pode colocar que está parecido ou até superior a que muitos países que já são considerados desenvolvidos, mas que, entretanto, todavia, isso não é revertido para a população. Então, saúde é também você ter, né, não ter enchente, saúde é também você ter um sistema integrado, né, e integral que funcione, você é acolhido e tenha resolutividade. Então, isso tudo faz parte da saúde. E, no final, como a Júlia falou, não menos importante, a população poderia até ter, né, aquela imagem da pirâmide que a gente vê na internet, o envelhecimento da população brasileira, deixa eu ver se eu acho que eu vou e compartilho, e aí a gente percebe que não há um preparo do SUS para isso. Então, outra coisa também que é interessante é que também não há um preparo em relação ao caso das aposentadorias, né? Por exemplo, esse sistema de pontuação e tudo mais que vem ocorrendo, não há um sistema de... É como se o brasileiro ele fosse a vida inteira... Não, já vou deixar você falar, Letícia. Não morrer, ele é imortal. Porque o sistema de pontos vai aumentando até chegar a 120 pontos. Não precisa parar de apresentar, não. Aí, assim, é complicado. Porque aqui você vê, ó, o que vai acontecer, né? De 1950, e a projeção aqui, ó, né, até 2100. Deixa eu ver se isso aqui abre uma tela maior, mas dá para ver aqui que vai subindo, e chega um momento que vai ter muito idoso. E já tem países, né, da Europa que está assim, né, Itália, Portugal, que você tem uma quantidade absurda de idosos, vilarejos inteiros ficando sem ninguém, porque morre, não tem, né, adolescente, não tem pessoas para povoar aquela área. E aqui a gente percebe, ó, segundo o IBGE, essa pirâmide que deixa de ser pirâmide e vira um vaso, né, para colocar planta, para colocar flores, porque vai aumentando, e isso tudo por causa daquela coisa da independência, né, dos novos tempos. A mulher, ela também deixa para ter filho depois, ou opta por não ter filhos, quer ter uma vida mais independente, e assim vai. E a gente percebe que não há uma organização do sistema. Então, por exemplo, os geriatras são suficientes, os números de geriatras que existem para isso, né? É suficiente, a gente tem a quantidade de enfermeiros, por exemplo, que são dessa área para poder atender, está voltada a quantidade de exames adequadas para os idosos, e isso daí é um reflexo também da nossa qualidade do serviço de saúde, né? Vacinas, as consultas, o acompanhamento, mas a questão toda que a gente fala é a independência desses idosos mais para frente, e isso vai ser um desafio também para a integralidade. Mas aí pode falar, Letícia. Eu não entendi por que parou aqui, a Júlia estava apresentando e sumiu, será que é porque eu... Aqui ainda tá que eu tô apresentando, professor. Sim, mas é porque estava na tela principal, e agora sumiu, mas aí eu botei aqui de novo. Fixar, botar o alfinetinho na imagem da apresentação. A minha dúvida é se a gravação vai ficar com isso grande, é o que eu queria que ficasse grande. Mas vamos lá, pode falar, por favor. Não, eu só ia comentar que, tipo assim, apesar realmente desses 600 pontos negativos, como toda política pública tem, como todo o sistema de saúde em geral ele tem, né, porque ele é deficitário, a gente sabe que os maiores problemas realmente estão focados mais na questão organizacional e governamental, mas que, na minha opinião, a integralidade
dentre todas as políticas que a gente já discutiu em todas as aulas até hoje, é uma das mais efetivas no meu ponto de vista, porque por mais que a gente tenha muito problema realmente ainda com acesso a medicamentos, com acesso a um tratamento digno, a gente tem muita coisa aí acessível para a população. O que eu acredito que falta muito também é a questão da informação, como a gente sempre debate muito. É pouco difundida, a informação nem sempre chega a diversos locais, mas a gente não pode deixar também de enfatizar que se a gente tem vacina hoje para diversas doenças, é porque a integralidade ela funciona assim, porque ela promove o acesso à vacina. Se a gente tem diversos medicamentos, por mais que não atenda a todo mundo, que não atenda a todas as doenças, a gente tem diversos medicamentos disponíveis nas farmácias populares que são de amplo acesso, principalmente das doenças mais comuns, podem não atender a toda a população, porque a gente sabe que provavelmente isso nunca vai acontecer, por diversos motivos, como todo mundo já falou, mas em grande parte a integralidade ela acontece, no meu ponto de vista. Sim, com certeza, senão a gente não estava nem vivo aqui. Exato. O que a gente tenta falar na matéria é assim, quais os pontos e o que vocês vão fazer, né, para tentar solucionar esses pontos. Porque senão a gente vai chegar na prática, vocês vão chegar na prática e vão achar que tudo vai estar ali para poder atender da forma como você quer fazer e tal, e não é assim. É aquilo que eu tento dizer nas aulas, tem pessoas que são muito difíceis de lidar, outras querem tudo do jeito que elas estão acostumadas, né, tem tipos de preconceitos já entranhados que não conseguem nem perceber. Então, vocês como promotores da saúde, né, promotores da integralidade e tudo mais, não pode fazer juízo de valor do paciente, tem que tentar não julgar, tem que tentar acolher, né, e tem que tentar trabalhar com o que tem. E o que tem, às vezes, não é suficiente. Então, assim, como a Letícia coloca, tem um remédio, tem. Aí tem lá metronidazol, tem um outro remedinho lá, paracetamol, profenide, aqueles basicões, né, que tem posto em todo lugar. Mas existem alguns que, mesmo sendo básico, às vezes não tem. Não tem, por exemplo, a ampicilina, não tem, né, o bezetacil, todo mundo conhece, aí como é que faz, né? Aí vai para outro lugar, aí não tem, vai para outro lugar, aí não tem. Então, assim, às vezes falta, porque aquilo que eu estava falando, o grande problema do nosso país é a distribuição de renda. Como que esses impostos todos, eles vão, para onde eles vão, por que não volta? Então, por que, por exemplo, a classe média, né, e com certeza deve ter pessoas aqui nessa sala da classe média, que paga tanto imposto, sustenta todos os programas praticamente do governo, e ainda tem que pagar para ter um plano de saúde. E se reclamar, ainda é taxado de rico, que tem que pagar mesmo. Só que paga tudo, paga muito. Então, é um país, né, que a gente não consegue ter determinadas coisas, porque parece que o ter aqui, ele está relacionado à questão de poder, enquanto que nos países realmente capitalistas, eles não estão interessados no... O ter não é status, é mais pensado numa situação de conforto. Tanto que, por exemplo, eu até vi um meme essa semana, morri de rir, né? Aqui as pessoas pagam de rico com Honda Civic, e nos Estados Unidos, Toyota, Honda Civic, é tudo carro de pobre, então os cara usam para poder catar latinha na rua. Então, assim, aqui a gente é carro de rico, aí você compra um carro desse, é considerado rico, só que você vai ter facadas ali inestimáveis, né? Porque vai ter combustível alto, manutenção cara, estacionamento, IPVA, seguro, não dá para ter, mesmo você sendo classe média. Porque o que acontece? A divisão de renda no Brasil é tão complicada que a pessoa que ganha 5 mil reais é considerada rica. Então, assim, isso é um absurdo, porque se você vai viver, se você não mora numa comunidade e você quer viver num bairro comum de classe média baixa, você com 5 mil reais, você não consegue nem pagar a escola para os filhos, se tiver, porque você tem que ter uma escola boa, mas aí você vai ter que colocar na pública. Aí a pública é de qualidade pelos impostos que você paga? Não. E aquele dinheiro vai sustentar a família com conta de luz, água, comida, né? Assim, 2 mais um filho, pode ser que dê, assim, no final,
faltando coisa. E a gente vive nessa situação. E a população, por ser apolítica, né, e política, a gente vê na aula de política que é negociação, ela não consegue entender a importância da humanização como direito, da integralidade como direito, do SUS como direito, ao ponto de, por exemplo, o SUS ser universal. Então, isso tudo que a gente falou, que é um gasto terrivelmente alto de tudo que você faz, desde a bala, a passagem de ônibus, a tudo que você compra tem imposto, e a gente paga isso universalmente. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode, dos Estados Unidos, o mesmo país consumista, onde a pessoa compra coisa e joga fora, porque não gostou, e o mesmo país que emite cheque, porque as pessoas estão tristes, aí dá um cheque para as pessoas, a pessoa gastar e fazer a economia gerar. Então, toma aí um chequezinho de $2.000 para você gastar, né, durante a pandemia, e momentos tristes assim, o presidente dá dinheiro. É o mesmo país onde a pessoa não consegue pagar nada de saúde para conseguir fazer, né, não tem essa coisa de integralidade, não sei o que, universalidade, não tem nada. Então, a pessoa vai lá e não consegue fazer um tratamento de quimioterapia. Aí, o que ela faz? Ela vem aqui no Brasil visitar, passa mal na praia, está passando mal, aí vai para o SUS, aí quando vai ver, já está lá na rede Sara Kubitschek, está no INCA sendo tratado, ainda mais o brasileiro que adora o estrangeiro, passa até na frente dos brasileiros. Aí vai lá, faz uma quimioterapia que no país dele seria $200.000, e aqui ele faz de graça e ele continua vivo. Então, assim, essa é uma questão que a gente deveria rever, sabe? Né? Ah, você é desumano para falar isso. Não, mas quem paga os impostos somos nós. Tudo deveria ser voltado para o nosso país. Da mesma forma que eu sou totalmente contra ao nosso país, que tem problema de divisão de renda, tem problema de buraco em grandes cidades ricas com buraco. Niterói, cidade mais rica do estado, do estado, e com alto índice de desenvolvimento humano, alto acúmulo de renda, tem buraco na rua. Entendeu? Tem pessoas que não têm acesso direito ao serviço de saúde, né? Falta algumas coisas em algum lugar, né, de atendimento. Vai acontecer esse problema do CAPS que falaram aí que não vai ter medicamento. Então, isso aí, se uma cidade dessa tem esse problema, né, imagine, acho que não tem nada. E aí é que tá. Quanto maior a cidade, quanto mais dinheiro envolvido, mais a gente percebe o desvio. Mais a gente percebe problemas de distribuição desse dinheiro do Fundo Nacional de Saúde, né? Porque ele vai direcionado para uma coisa e vira outra. E esse problema todo que eu estou falando em relação a essa coisa da comparação do dinheiro e tudo mais, porque se um país ele precisa de divisa, ele precisa de dinheiro, como que esse país vai emprestar dinheiro para outro país? Sabe, isso também é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, você vai fazer uma mega obra faraônica em outro país, sendo que no nosso país precisa de ponte, precisa... Outro dia eu estava vendo uma coisa interessantíssima, falando do Amapá. O Amapá é considerado uma ilha gigante, isolada do Brasil, porque se você olhar, ele é circundado por rios e pelo mar. E até hoje, olha que interessante, hein? Não existe uma ponte que ligue o Amapá a, entre aspas, o Brasil. Como assim? Sabe, assim, tem coisas que você não consegue entender. E aí, não, a gente pode fazer uma obra em, sei lá, em outro país, vamos dar dinheiro para outro país que está precisando, né, vamos financiar um porto não sei onde, vamos fazer uma obra faraônica de uma... E depois se perde, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender. Isso é algo que tem que ver de governo a governo. E outra coisa que eu não consigo entender também é por que não utilizar o que a gente já tem. Então, por exemplo, você tem aí uma grande discussão dos hospitais, né, e atendimentos que são exclusivos e mantidos pelo dinheiro público. Exemplo, os hospitais militares. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas os hospitais de polícia, os hospitais que são militares, eles são mantidos com dinheiro público, porque, mas aí é porque eles têm um fundo deles, tal, não sei o que. Pois é, mas aquilo ali é mantido com dinheiro público. Da mesma forma que você tem milhares de funcionários do Exército, Marinha e Aeronáutica, que são mantidos com o dinheiro público. Por que eles não podem utilizar todo o conhecimento de engenharia que eles já têm, das escolas de formação lá dentro, para poder também construir estradas seguras e melhores, pontes,
Mas aí não, tem que ter o esquema para poder favorecer uma empresa, alguma coisa assim, e ter essa coisa assim na cara de pau, na cara dura, e ninguém fala nada. Mesma coisa que a gente vê, a quantidade de postos de saúde criados que não terminam, a quantidade de escolas que começam a fazer e não termina. E isso tudo é saúde, como a gente já viu. E isso tudo também está fazendo parte da integralidade, né? Porque são frentes de atendimento. Então, é importante a gente ter esse senso crítico, levar essa criticidade para os usuários, empoderar eles, para eles poderem tomarem decisão de saber como agir, né, e reivindicar seus direitos. E uma coisa que o grupo falou em algum momento, que é importantíssimo a gente lembrar, é em relação à participação social. Porque o que acontece? A gente não percebe uma participação efetiva da comunidade nas conferências de saúde. Não percebe, né, nos conselhos gestores. Quando participa, é uma participação para dizer que está ali, ou indicado por alguém para representar os usuários. E as reais necessidades, muitas vezes, são deixadas de lado. E isso é uma outra coisa que perpassa esse problema da falta de empoderamento, a falta de conhecimento político daquilo ali. Então, a gente percebe esse apagão, tanto quando a gente fala, por exemplo, de profissionais de enfermagem, que é a maior força de trabalho, mas que é extremamente desunida, e a própria história coloca a enfermagem para baixo, e o povo aceita dessa forma e reproduz aquilo como uma verdade, mas esquece que, desde antes de nascer até morrer, ou depois de morrer, a enfermeira vai estar lá. Então, assim, isso é uma coisa, assim, bizarra. Isso é uma coisa integral, se você parar para pensar. Desde antes do nascimento até a morte. Então, da mesma forma que a gente falou, a gente está aqui vivo por causa da integralidade, a gente está aqui vivo porque uma enfermeira, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar cuidou da gente de alguma forma em algum momento da vida. Ou dando vacina, ou fazendo a puericultura, o pré-natal, ou uma pré-consulta, né, ou no atendimento dentro de um programa, a sua mãe ou a você, né, ou que hoje já estaria no do idoso, ou num programa, né, de controle de alguma coisa. Então, assim, isso tudo é integralidade. E essa coisa toda a gente precisa lembrar, que a participação social, ela é muito relevante nesse processo, senão a gente não consegue ter um cuidado de qualidade, um cuidado que seja eficaz, né? E só para finalizar, a gente precisa pensar que aí deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Ela começou falando dos princípios do SUS. E aí a Giovana, e a gente sempre lembrar que existem princípios do SUS que são esquecidos, né? Eu queria tanto que esses princípios um dia caíssem em alguma prova, só para poder falar, olha aqui, ó, esfregar na cara. Por exemplo, a resolutividade, ninguém fala, né? A intersetorialidade, ninguém fala. Todo mundo sempre fala dos princípios doutrinários, que todo mundo já conhece, e alguns organizacionais são esquecidos. E esses doutrinários são aqueles que trazem muito essa ideia, né, de ser um caráter bem amplo, universal, né? Só que, assim, alguns aspectos da integralidade, por exemplo, se a gente fracionar, você vai entender ele como doutrinário, mas você vai entender ele também como organizacional, né? Se você estiver pensando no funcionamento do SUS. O doutrinário mais naquela história da viagem, do cuidado integral, que, graças a Deus, vocês não pararam de falar sobre coisas erradas relacionadas a isso. Então, por exemplo, tinha gente que ficava falando de holismo. Holismo é o todo, é o holos, né? Seria você pensar até na natureza. Você não tem como fazer holismo dentro de um hospital, por exemplo. Você está atendendo paradigma biológico, e tinha gente que falava isso toda hora em palestra. Não, porque a gente tem que dar um cuidado holístico. Eu ficava pensando, gente, mas a pessoa está falando de atendimento dentro do hospital, como que vai ser holístico? Vai olhar a lua para ver se a maré vai subir, para ver se vai começar a nascer criança? Pode até, né, acontecer isso, mas numa clínica, em algum lugar que tem uma ideia voltada para um atendimento mais voltado para a população, no sentido de educação popular em saúde, no sentido de você compreender
a pessoa como um todo, e dentro do ambiente hospitalar isso não acontece. Você vai estar ligado muito àquela coisa da clínica, né? Você pode até tentar, mas não vai atender a ideia do paradigma naquele local. Então, unidade de fazer acontecer um cuidado mais completo, de você pensar até mesmo na natureza, no ambiente e tudo mais, é o ambiente da atenção primária, onde são feitas também as terapias naturais, as terapias complementares, onde você vai ouvir a população, vai saber o que ela já faz para manter a qualidade de vida dela. Enfim, soluções, né? O que vem à cabeça de vocês quando pensam em o que a gente pode fazer para melhorar? Tempo. Mas melhorar em relação ao que, professor? Então, a gente falou de várias falhas relacionadas à integralidade. Aí eu queria saber quais seriam as possíveis soluções. Como eu falei lá no início, a gente mostra o que é, critica, a gente depois tenta apresentar algumas soluções. Quais seriam essas soluções? Todo mundo já sabe, só que eu queria que vocês falassem. Eu acho que a questão da capacitação profissional, tanto para realmente melhorar a integralidade em si, em todos os contextos que as pessoas falaram, mas também para naquele sentido que eu falei de não ter profissionais suficiente para a população que envelhece. Então, tipo, ter uma rede de profissionais da saúde maior para conseguir atender todo mundo. Vai lá, Vitor, você. Então, eu acho que uma solução também seria trazer essa população à autonomia delas, né? Como eu já tinha falado, tipo, dar representatividade a elas, porque quem é melhor para cuidar da nossa saúde se não nós mesmos? Porque, assim, a gente sabe o que a gente vive, né? Como é o nosso ambiente. Acho que se as pessoas tiverem aquela instrução, elas vão ser promotores de saúde também. Acho que essa é uma boa solução, a capacitação das pessoas, a autonomia. Isso aí, vai, Giovana. Era a Nara, ela levantou primeiro a mão. Não, amiga, eu ia falar quase a mesma coisa que o Vitor. Pode ir. Ah, tá. Tá bom, então. Eu ia falar mais de questão de o governo olhar para essa população e ver o que realmente falta. Porque quando eu estudava em Viçosa, em Minas Gerais, nenhuma cidade com 70 mil habitantes só tinha um único hospital para a cidade inteira. O hospital público só tinha um, e o outro era particular. Então, se o governo não presta atenção no que as pessoas estão precisando, acho que a integralidade não se faz tão presente, ela não é tão qualificada. E uma outra coisa também que falaram, eu não lembro quem foi, mas a linguagem acessível para a população, porque não adianta você botar palavras bonitas lá no SUS, lá na lei, e você não divulgar e você não falar na linguagem do paciente, porque nem todas as pessoas vão entender essas coisas, né? Da forma que a gente fala, dessa forma científica. Acho que é isso. Mais alguém? Então, eu fui anotando aqui do lado, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Capacitação, número adequado de pessoal, uma rede integrada. Emanuel saiu da reunião. Autonomia e representatividade da enfermagem, né? Que seria através de capacitação e a pessoa também está segura do que está falando, e isso daí acontece somente com você o tempo todo se capacitando. Tem que lembrar também que não podemos penalizar os profissionais de enfermagem, porque o que acontece? Como que a pessoa vai se capacitar, igual a Giovana falou, e outros também já falaram, que só tem um funcionário para atender todo mundo. Então, nunca é liberado, nunca tem tempo, nunca vai conseguir dar conta daquilo ali. A gente saber também que o sistema, às vezes, ele não está organizado para atender. A gente sabe também das questões governamentais, né, como a Giovana e a Nara parece que iam falar também, que a gente percebe que os interesses políticos, eles são maiores, né, a gente vê aí todas as movimentações que passa governo, entra governo, é tudo a mesma coisa, né, então, ontem mesmo reportagem falando sobre liberação de orçamento secreto
de bilhões aí para poder conseguir base de apoio para conseguir governar. Então, é tudo relacionado a dinheiro, né? E esse orçamento, o dinheiro vai lá para o cara e ele diz que ele vai aplicar na cidade dele, né? Aí ele vai lá e diz que aplicou, né? E pronto. E já foi votado como inconstitucional, mas agora pode. E, enfim, tem várias coisas aí que a gente precisa rever politicamente falando, porque é de lá que vem o recurso, e é de lá que a gente tem que cobrar. Capacitação, isso tudo é muito importante, sempre lembrar que essa capacitação vira e mexe se fala, mas não é só a capacitação do profissional de enfermagem, capacitação também dos gestores, né, sempre está envolvidos aí nas discussões que tem relação com isso, né, com o atendimento à população, e é isso. Fala, Letícia. Eu acho que realmente o dinheiro, ele move bastante coisa. Então, se um enfermeiro, se um técnico, médico, qualquer pessoa, ele acha que ele não ganha para aquilo, não ganha o bastante para aquilo, ele não vai se capacitar, ele não vai procurar outras opções, não vai procurar melhorar ou atender mais pessoas ou fazer o mínimo, que é ter empatia pelo paciente, para tentar falar na mesma linguagem que ele. Eu acho que ele vai fazer, estou fazendo meu trabalho e é isso porque eu não ganho bastante para isso. Então, eu acho que muitos profissionais se baseiam nisso, por isso que também há um grande erro nessa questão da saúde em geral. Sim, a gente já teve várias discussões sobre isso em relação a essa coisa. Falamos do piso também, né, que deve ser aprovado, lembrando que a gente não pode pensar nisso como uma solução, pode ser uma faca de dois gumes, porque esse piso da enfermagem ele vai ser atrelado aqui, ele realmente vai ter reposição, pelo menos da inflação ao longo dos anos, então ele pode simplesmente ficar congelado naquilo ali. E uma outra questão que eu sempre bato nessa tecla, que é muito difícil falar isso para vocês, porque muitas pessoas não entendem, né, eu acho, porque infelizmente fomos criados num modelo que acha que o ter é ser feliz. Uma coisa é você ter um conforto, né? Por exemplo, você precisa de uma casa, você precisa ter comida e poder ir e vir. A outra coisa é quando a pessoa ela quer ostentar, né? Então a gente vive nessa sociedade onde ter coisas parece que você se sente superior. E na verdade isso daí não é saúde, já começa a apresentar problemas como se fosse uma doença. Porque quanto mais coisa você tem para poder tapar algum buraco ou alguma coisa, e por que eu estou dizendo isso? Por causa do salário. Você vê que toda hora as pessoas elas vão trabalhar, eu não me sinto paga, né? Igual a Letícia falou, o pessoal não ganha para aquilo ali, então não se sente valorizado. Mas aí, a grande questão, a dúvida que eu faço é a seguinte, se fosse valorizado, se ganhasse um dinheiro bom, iria ter só aquele emprego? Muito provavelmente não. Iria ter outro, iria ter outro, iria ter outro, e assim vai. Então, existem situações de que a gente percebe, por exemplo, pessoas que ganham bem, mas que não têm dinheiro. Como se explica isso? É a falta de inteligência, educação financeira, né? Educação é a palavra, falta de educação financeira. E a falta de percepção de que a vida, para ela ser vivida e com qualidade, depende muito mais das suas ações próprias, suas, do que o ter as coisas. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter um salário que dê para ela viver suficientemente, segundo o IBGE hoje, isso estaria por volta de R$6.000 o salário mínimo, e aí ela conseguiria ter lazer, né, com cultura, ter acesso à educação, ela conseguiria se alimentar bem, ir e vir, e isso seria suficiente para ela. Mas muitas vezes a pessoa ela não quer isso. Isso assim, eu estou falando segundo o IBGE, que esse valor já foi atualizado, era 4.000 e poucos reais que seria suficiente. Só que aí a gente já perdeu aí um tempão, né, um dinheirão desse lance todo de inflação que teve. E mesmo assim não é suficiente, que a pessoa ela quer ostentar, ela quer, é o que o pessoal chama de cosplay de rico, né? O povo quer ter as coisas de rico, só que não consegue manter aquilo.
E isso é um problema, porque ela deixa de viver porque ela fica na ânsia de querer ter coisas. Eu tenho que comprar um carro, tal coisa, aí vai lá, tem o carro e vê que a manutenção é difícil. E as coisas simples que ela poderia viver muito bem, ela vai e deixa de lado, porque acha que não é relevante. E isso a gente tem que dar o exemplo, né? Então, por exemplo, como que você vai falar para ter uma alimentação boa, segura e que seja realmente de comida, né, alimento, se você não consome? Como que você vai ser o pneumologista que fuma? Como que você vai ser a nutricionista que você está acima do peso? Né? Como que você vai ser o enfermeiro que quer que as pessoas se cuidem, mas você não se cuida? Então a gente vive um paradoxo muito grande, né? E isso repercute e cai sempre nessa questão financeira e de questões sociais de você demonstrar superioridade de alguma forma. E hoje em dia, na nossa sociedade, é mostrando coisas, né? E aí a gente tem a parte tóxica das redes sociais e tudo mais que só atrapalha, porque as pessoas elas querem postar tudo que ela está fazendo o tempo todo e para poder mostrar que aquilo ali é um momento feliz, mas ela está perdendo a vida dela fazendo aquilo ali, perdendo tempo de vida. Eu poderia realmente estar curtindo a vida. É aquela história de, por exemplo, eu gosto de foto, mas eu fico me controlando, porque senão eu vou tirar foto o tempo todo de tudo e não vou aproveitar. Então, tem um ou outro momento, que senão eu vou virar aquele turista chinês, japonês, que tira foto de tudo e depois vai ver pela... Então, esse é uma questão, né? O profissional de saúde, ele vai ficar o tempo todo trabalhando e ele vai usufruir desse dinheiro dele quando? Quando ele ficar doente. Aí ele vai precisar pagar terapia, remédio caro, vai precisar parar para poder tentar viajar ou fazer alguma coisa para distrair a mente, coisas que poderiam ser feitas no cotidiano, dentro do equilíbrio de uma vida saudável. Então é mais ou menos isso, né? Uma história bem interessante dessa dinâmica no processo de saúde e doença do brasileiro e também dos profissionais de saúde que precisam se cuidar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, parece que todo mundo já dormiu. Não, é. Professor, eu achei que tinha terminado, só para avisar que o João teve que sair por causa do ônibus, ele teve que ir correndo se arrumar. Não, então eu só ia falar que esse assunto realmente é muito interessante, mas parece até um pouco desanimador, né? Porque parece que, tipo assim, nunca vai solucionar mesmo e é isso aí, vida que segue. Vamos tentar fazer a nossa parte e é isso, mas sei lá, muito difícil tudo isso, né? E é tão importante. Só um comentário assim mesmo que eu tava refletindo aqui com tudo que o senhor tava falando. A questão, Raíssa, é que, assim, você tirar o tempo para você e você viver é uma forma de dar exemplo. Eu acho que eu já contei isso. Quando eu fui parar, eu ficava exausto, porque ficava no hospital como se fosse a residência para mim. Para ficar um mês, fiquei 3 meses e meio. Então, eu praticamente morava dentro do hospital, porque o hospital era de frente para onde a gente dormia na UF, né? Que é tudo da UF. E aí, o que eu fazia todo dia, quando o sol estava quase indo embora? Eu ia para a rua caminhar. Aí eu andava lá não sei quantas quadras e voltava, eu nem corria. E depois de um tempo, eu percebia que os idosos que eu orientava na consulta, e até mulheres que estavam fazendo pré-natal, elas também começaram a caminhar. Então, assim, aquilo era bom para mim, para minha saúde mental e para eu distrair a mente, e as pessoas começaram a fazer também. Isso que eu estou falando, é dar o exemplo e você conseguir também aproveitar aquele momento, né? Porque é um momento também que você... Não era nenhum programa, não era nada combinado. E depois a própria população pediu, né? E eu fiz um projetinho lá com eles para poder trabalhar só com os idosos que tinham pressão alta. E a gente fazia tipo roda de conversa, orientação, dentro da unidade.
Não era da parte do hospital nem do ambulatório, eles iam na unidade da UF e aí tinham. Aí depois eles iam para cá, perguntavam se podia ir na caminhada também. Claro que pode, eu não tô fazendo. Aí eu falava para eles, estou fazendo caminhada porque é de vocês, é porque eu vou mesmo caminhar. Se vocês perceberem, vai outra enfermeira também, a gente fica conversando. Aí era muito engraçado, a gente ia na frente conversando, eu e a enfermeira em um pilotão de idoso atrás andando também. Então, assim, é o exemplo que você dá. E aí, quando eu, às vezes, falo, né, não que eu não como porcaria, também como chocolate, como besteira, mas não é sempre. Mas eu também priorizo muito porque o que eu como, né? Porque senão depois tudo vai repercutir. Porque, como eu já expliquei para vocês, a vida inteira, isso tudo é cumulativo. Se você tomar um refrigerante a vida inteira, é cumulativo, é igual o cigarro a vida inteira, o sol a vida inteira, tudo é cumulativo. E aí você só vai perceber isso mais tarde. O ideal é que vocês, desde cedo, percebam isso. E aí já começa a se prevenir, a se cuidar, e assim dando o exemplo. Então era isso tudo que eu queria falar. Agora a Raíssa falou, já anotei o pontinho dela aqui. Eu vou encontrar com ela na praia daqui a pouco, ela vai estar lá caminhando e eu correndo. Vou mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou estar andando mesmo por lá. Eu vou parar aqui a gravação.